Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão aí acessando esse nosso primeiro vídeo da nossa primeira aula de atendimento ao público para o curso técnico de secretaria escolar. Eu me chamo professor Tiago Romão, tá? Estou na incumbência de ministrar esses dois módulos para a turma de vocês, tá? Então, toda vez que vocês acessarem nessa modalidade à distância a sala virtual, até a segunda-feira vocês terão a postagem desse vídeo, esse material em PDF que vocês vão visualizar com as devidas anotações, tá? Além disso, uma atividade que irá compor um ponto, ou seja, nós temos aí dentro do mês 4 encontros, a qual os 3 primeiros são as 3 aulas, cada aula vai ter uma atividade valendo um ponto, e a última se trata de uma prova. Eu vou explicar isso para vocês na próxima sexta-feira, quando vai ser a nossa aula virtual de 18 às 21 horas, ok? Então, a gente está iniciando aqui hoje, tá? A aula 1, tá? Teoricamente, isso vai ser uma aula, um conteúdo, né? Da disciplina específica de atendimento ao público. Obviamente que essa disciplina, né, ela vai ter um viés, porque quando a gente fala de atendimento ao público, tudo é atendimento ao público, né? Em qualquer esfera de qualquer negócio, em qualquer organização, a gente tem um contexto de atendimento ao público, tá? Só que é necessário que a gente tenha uma consciência para entender que o foco, o direcionamento desse atendimento está relacionado diretamente à atividade profissional que vocês virão a exercer ou que algum de vocês já exercem dentro de alguma escola, tá? E que necessita dessa formação para atuar como secretário escolar, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui a enfatizar é a questão seguinte: a gente está falando sobre secretaria escolar, né? O que é o secretário escolar, né? O secretário escolar ele tem inúmeras e importantes ações que contribuem nas atividades que são desenvolvidas de certa forma no cotidiano de uma escola. Muitas das vezes as pessoas acham que na escola não se há muita rotina. A rotina ela só está naquilo que é acadêmico, né? Eu costumo citar como exemplo, eu trabalhei em instituições de ensino, leciono em algumas escolas, mas eu também atuei nessa parte de gestão acadêmica, né, podemos assim dizer, e um pouco escolar em uma escola técnica junto com a faculdade onde eu trabalhei, o Uniswan. E aí o mais interessante é que essa gestão de documentos, esse gerenciamento de pedagógico, né, de turmas, principalmente no foco a documento, a emissão, né, a boletim, tudo que trata dentro do contexto de secretaria escolar não é visto muitas das vezes pelo cliente. Quem é o cliente? Esse aluno ou os seus responsáveis, dependendo do nível de escola que você esteja atuando, tá? E isso é sim uma parte de rotina que acontece dentro da escola. É obviamente que a gente tem aí algumas situações, né, por exemplo, que houve melhorias. Eu vou dar um exemplo na época que eu ia na Metro 4 e que a gente tinha que dar entrada para poder a gente diplomar, né, certificar alunos, por exemplo, e a gente precisava publicar em diário oficial. Hoje você já não precisa disso, você tem um outro contexto para fazer essa gestão. Você tem aí o contexto do INEP, são outros assuntos que são muito mais concernentes a uma outra matéria, um outro módulo desse curso, tá? Entretanto, essa rotina de trabalho, você convive com outras pessoas, eu vou até grifar aqui, ó, em vermelho, que você convive com outras pessoas, de certa forma que elas estão ligadas diretamente ou não ao exercício do seu trabalho. Ou seja, você lidar aqui, por exemplo, com, né? Vamos botar aqui, por exemplo, você lidar com professores, né, alunos, responsáveis, né, órgãos, né, por exemplo, né? Aí a gente pode botar aí, por exemplo, diversos tipos de órgãos educacionais, Secretaria de Educação, por exemplo,
é um dos órgãos. E se você tem alguma, dependendo do nível de ensino, você tem lá, por exemplo, o MEC. Então, são características, tá? Essas que vão depender mais ou menos do tipo de atuação. E eu que eu estou só listando somente isso. Você tem direção escolar, você tem um corpo pedagógico, enfim. Vai depender muito do tipo de atividade, obviamente, que você esteja realizando, tá? Né? Em qual escola, por exemplo. No entanto, é indiferente de quem seja ou qual a sua necessidade junto à escola, todas essas pessoas devem ser bem tratadas. E aí a função, né, de qualquer profissional, eu não costumo dizer que é secretário não, mas a função de qualquer profissional é entender, é tratar bem e entender qual é a necessidade específica, né, daquele público específico ali, por exemplo. Então, cada um desses professores, alunos, responsáveis, órgãos, você vai demandar, mas será demandado por ele em alguma documentação, em algum processo, né, administrativo. E se você não souber lidar no atendimento, não for dinâmico ou dinâmica, para que você possa resolver esses problemas, você pode ter ali alguma dificuldade, tá? Então, nesse módulo, a gente vai estudar um pouquinho sobre a importância do atendimento ao público, né? A gente vai ver um pouquinho mais também na semana que vem, mas quais são os princípios para conseguir corresponder às expectativas daqueles que chegam ao balcão da secretaria escolar? A gente sabe muito bem que, principalmente a hora de protocolos, por exemplo, de escola, né? A gente tem diversas solicitações que muitas das vezes são feitas presencialmente. Algumas faculdades até automatizam isso de forma... Mas essa automatização ela só é na solicitação. O processo, muitas das vezes, ele ainda não é tão automatizado. E você tem sistemas diferentes, você tem órgãos diferentes. E aí, sem entender que existe uma solicitação, né, por algum cliente, né, vamos assim dizer, daquilo que ele necessita, é importante para que você possa, muitas das vezes, conseguir resolver. Sabemos, obviamente, que vai ter casos que a pessoa ali, o cliente, né, ele necessita de algum documento, por exemplo, fora daquele prazo mínimo que é exigido. E aí você tem que saber contornar essa situação. Mas tem casos também, e há muitos casos de reclamações, que às vezes os documentos ultrapassam aquele tempo limite ou aquele tempo mínimo para que ele possa ficar pronto. Então é necessário que você tenha ali, por exemplo, uma possibilidade de priorizar tais atendimentos, tá? Também vamos compreender um pouco mais a respeito das relações interpessoais. A gente vai entender um pouquinho, quando a gente fala de relação interpessoal, a gente está falando de relação entre pessoas e a relação externa, porque existe a relação interpessoal, tá? Vou até colocar aqui, ó, como página. Existe a relação, né? Eu vou botar relações interpessoais, tá? E existe as relação intrapessoal. Por exemplo, até para que vocês possam entender, quando eu falo de relações interpessoais, é uma relação com o outro, né? E aqui é uma relação consigo, ok? Ou seja, algo que está relacionado ao contexto interno da pessoa, e relações interpessoais é um contexto externo, ou seja, por que relações interpessoais? Porque a gente está falando de atendimento a um público em geral, tá? Que pode ser interno ou externo, a gente vai ver um pouquinho isso depois, tá bom? E aí, né, a gente já entendendo essas premissas aqui, né, é praticamente impossível você ficar sozinho na sociedade. Eu sempre falo de um filme quando dou exemplo para os meus alunos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, Eu Sou a Lenda. É um filme que ele preconiza ali um aspecto bem interessante, porque a gente está falando de quê? A gente está falando de uma das características que é você viver em sociedade, né? A teoria de Maslow, ela fala muito das escalas das necessidades humanas e a gente não consegue viver sozinho. E cada vez mais a gente depende de outras pessoas para que as nossas atividades aconteçam, e essas pessoas dependem da gente para que seus fluxos de produtividade ou fluxos de demanda também ocorram, tá?
E aí é necessário que você se torne mais produtivo dentro de um ambiente agradável para todos, tá? E quando surgem conflitos, são perguntas, né? E quando surgem conflitos dentro de um local de trabalho, o que se deve ser feito? Como é que a gente lidar com diferentes manifestações ou interesses também? A gente sabe muitas das vezes que nós vivemos dentro de um mundo de um contexto de interesses, então a gente precisa mesclar esses interesses, né? E aí algumas técnicas vão ser apresentadas para que a gente possa entender um pouco melhor sobre esse convívio, tá? Aqui eu expliquei sobre essa diferenciação, tá? E aí, a gente muito entende que as atribuições dos cargos de funcionário de uma secretaria escolar, por exemplo, tem uma importância e uma seriedade muito grande. Por quê? Porque ele, como diretor, por exemplo, de uma escola, né, o diretor escolar, o secretário também tem um papel de representatividade daquela escola perante aos órgãos, perante a sociedade também. Então, não é somente um profissional capacitado em competências técnicas para solucionar os problemas processuais administrativos daquela escola. Mas ele também é um profissional no sentido de porta-voz, ou seja, é ele que é um dos responsáveis e é ele que está no elo de ligação muitas das vezes com esses outros órgãos, com as outras áreas, né? Ou com outros tipos de empresas, dependendo do tipo de relação documental que ele tenha que buscar essa vigência. Ele tem uma responsabilidade muito grande, tá? Aí a proposta é embasar um pouquinho sobre a legislação vigente também. A gente vai ver dentro do contexto do atendimento, tá? E a gente ligar isso ao atendimento ao público. Por isso que o módulo de atendimento ao público está dividido nessas 4 premissas. A primeira é o atendimento na secretaria escolar, as relações interpessoais, a resolução de conflitos e a legislação do servidor, tá? Servidor é esse que está dentro do contexto do secretário escolar, tá? Então, só para você entender uma dessas premissas, tá bom? Com base naquilo que você atua nas escolas, tanto em nível público ou privado. Com esses conceitos, você vai aprender um pouco mais a respeito da importância de você cooperar, né? Para conseguir um ambiente escolar que torne um lugar de respeito mais mútuo, entendimento e de diálogo. A gente já sabe que dentro de uma escola é um ambiente acadêmico, um ambiente de ensino, e essas buscas de novas práticas pedagógicas, essa busca de, por exemplo, de novas metodologias de trabalhos processuais na escola, cada vez mais agora com o advento da EAD, né? A gente está vendo isso, o quanto que a EAD ela conseguiu atingir um novo patamar por conta de uma pandemia, obviamente. A gente está vendo não somente isso ensino, mas as próprias relações de trabalho cada vez mais hoje vão ter esse contexto de home office, tá? Assim, cada unidade apresenta algumas leituras, alguma atividade que deve ser feita, beleza? E aí aqui algumas responsabilidades do secretário ou da secretária escolar. Uma primeira delas, ele tem que ser responsável pela secretaria da escola. É ele que define os horários, é ele que define os processos, o gerenciamento das atividades, é ele que define os protocolos, é ele que define todo esse processo. Obviamente que ele vai ter uma equipe, caso a escola lhe possibilite, para lhe dar um suporte, mas é ele que é responsável, é ele que assina, tá? Zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares, isso aqui é muito importante, porque a responsabilidade de todo documento escolar é do secretário escolar, tá? Manter em dia toda a escrituração, arquivos, fichários, toda a correspondência escolar, as avaliações dos alunos, notas de alunos, tudo isso também é responsabilidade do secretário escolar. Outra condição é manter atualizados o arquivo com todas as legislações e documentos da escola e dos ex-alunos também como arquivo morto, tá? Compatibilizar os históricos escolares, né, com a atualidade, atender ao público no caso interno e externo, responsabilizar-se pelo atendimento das matrículas também, ou seja, é ele que define e preconiza como vai ser feita as matrículas. E cada vez mais hoje é um papel muito interessante que o secretário, a secretária escolar, ele define todo um fluxo de trabalho. Eu vou até falar um pouquinho ali no fluxo de atendimento, mas o fluxo de trabalho também, tá? E aí a gente fala um pouquinho sobre atendimento escolar, atendimento na secretaria escolar, tá? Eu deixei uma frase aqui de Martin Luther King: talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus nós somos o que éramos, né? Então é uma reflexão.
E aí, qual é a identidade da equipe da secretaria escolar? Né? É incontestável o fato de que só pode haver melhoria da qualidade de vida nas sociedades se houver foco na qualidade da onde? Da educação. Então, a qualidade da educação é que vai promover de uma certa forma uma qualidade de vida das pessoas. Todo mundo já sabe disso. E todos os atores que estão inseridos nesse contexto educacional, um deles é o secretário escolar. É ele que tem um papel muito importante nesse processo que muitas das vezes a gente não vê, né? O aluno, quando ele entra numa escola, ele não vê esse processo. Ele vê ali o ensino, a educação, né? Fazer as provas, né? Todo o calendário escolar, mas todo esse processo de calendário escolar, toda a documentação, isso é entre secretário escolar, isso é entre coordenação pedagógica, há um alinhamento nesse processo, tá? Bom, a escola, por sua vez, ao oferecer os conhecimentos sistematizados e fundamentados em ações intencionais, ela promove muitas das vezes alguns avanços na cultura através da educação, tá? E aí é necessário construir uma nova forma de você perceber a educação além desses aspectos, ou seja, a escola hoje ela tem um papel de vínculo, de relacionamentos, ou seja, com a comunidade, com a sociedade de forma geral, tá? E esse vínculo e esse relacionamento, ele desencadeia o quê? A questão do atendimento, né? Então, esse atendimento ele é muito importante. Por quê? Porque você começa a gerar ali um know-how, um network, como a gente chama também, de pessoas que você conhece. Você precisa de ter muito contato dentro de secretarias, dentro de alguns órgãos, né? Você está em constante processos aí para poder resolver coisas da escola, renovação de curso, mudança de estrutura curricular, grade curricular, todo esse processo que vem acontecer, ele acontece dentro desses parâmetros aqui, tá? E aí a escola ela deve definir um projeto educacional, obviamente vocês vão estudar isso em gestão escolar para entender quais são os documentos e tudo mais. E esse projeto ele vai ter uma contribuição, porque aí entra a equipe da secretaria escolar que vai o quê? Ela vai compreender que não trabalha em um local do setor produtivo comum da sociedade, mas numa instituição que promove esse desenvolvimento, que é o quê? De uma certa forma, gerar a disponibilização desse serviço de prestação educacional para a sociedade, tá? Então é só para você entender aí um pouquinho desse contexto. E aí, a gente sabe que esse módulo de estudo vai ter algumas ferramentas que vai ajudar no teu cotidiano de trabalho, a gente vai ver isso a partir da outra aula, mais especificamente. Mas, acima de tudo, a equipe da secretaria deve ter em mente que as articulações que ela estabelece no seu setor vão definir os avanços pedagógicos que essa escola vai ter e que o estudante, em sua formação, também vai ter, tá? A secretaria escolar é o primeiro setor, olha que interessante, ó, da instituição de ensino, tá? Que vai ter um contato com a comunidade e o público em geral, porque é ali onde ele faz todo o processo de documentação, de matrícula e de controle da sua situação escolar, tá? Aí a função relacionada a esse tipo, muitas das vezes está relacionada a um agente educacional, no caso um secretário escolar, por exemplo. E o secretário escolar ele é um profissional que também trabalha na gestão administrativa, junto com a equipe. Ele não só define alguns parâmetros documentais, mas todas essas rotinas administrativas daquela secretaria é ele que pré-estabelece, tá? Obviamente, embasada numa legislação vigente, tá? Esse profissional, ele exerce diversas atividades. E quais são essas atividades, por exemplo, tá? Ele é responsável pela escrituração, pela documentação, pela correspondência e processos referentes à vida legal da instituição de ensino, mas também à vida escolar dos alunos. Ou seja, todo documento escolar e todo documento do aluno naquela escola é responsabilidade dele. Ele também vai organizar o trabalho para que ocorra de maneira conjunta com a equipe da direção e pedagógica, ou seja, a direção ela vai ter um viés estratégico daquela escola, de desenvolvimento administrativo, de crescimento, de pedagógico no processo de definição das políticas educacionais,
na definição ali do quadro dos professores, do seu treinamento, do sistema de ensino, e aí o secretário escolar está nessa junção, nesse alinhamento, tá? Além também de administrar as relações humanas que são decorrentes dessa dinâmica de trabalho, tá? E aí é interessante que cabe ressaltar que todos os registros escolares devem ser lançados de forma correta, né? Haver uma regularidade da vida escolar do aluno, o seu processo de aprendizado, o processo pedagógico e todos os resultados, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à documentação do aluno é responsabilidade do secretário escolar, tá? E aí eu coloquei uma dica aqui para a gente entender um pouquinho qual é o objetivo do atendimento ao cliente, né? Qual é esse objetivo? A gente pode definir o seguinte, que o atendimento ao cliente é um processo que tem um principal objetivo receber e solucionar as demandas, ou seja, então você, na função de secretário, dono daquele setor ali que é a secretaria, você tem que entender que o teu objetivo é receber essas demandas e solucionar esses problemas, ou seja, essas solicitações, tá? E isso tudo vem de um bom relacionamento com o seu público-alvo, tá? Que no caso são os seus clientes, internos ou externos. Qual é a importância do atendimento ao cliente? Aí qual é o objetivo, ou seja, a finalidade, qual é a importância, ou seja, porque é ele que vai interferir nessa percepção do aluno, da comunidade naquela escola. Se você tem uma escola que tem todo o documento organizado, normalmente ela é muito eficiente em todos os seus processos. E aí você vê que, além de ser uma escola organizada, ela tem os melhores índices. Pode reparar no que eu estou falando. Então, desculpa, isso é muito importante, tá? No processo de atendimento ao cliente, ok? Então, a gente tem que entender que essa importância, ela se dá muitas das vezes num processo de qualidade, tá? Então, atendimento é qualidade, e qualidade é percepção daquilo que você entende que o cliente quer. E aí a gente tem alguns fluxos de atendimento, por exemplo, um atendimento simples, independente de qualquer empresa, de qualquer lugar, é o seguinte, o cliente vai fazer uma solicitação, o aluno for lá, vai fazer a solicitação, você entende qual é a solicitação, esse atendente faz uma tentativa de solucionar essa demanda, né? Essa solicitação vai ser encaminhada às vezes para um nível mais especializado, interno ou fora, para você tentar resolver. Ele confirma com o cliente que o problema está sendo resolvido e pede para o cliente responder ele uma pesquisa, por exemplo, e esse registro de atendimento é feito na base. Aí você consegue saber ali e mensurar quantos atendimentos você fez, como é que você estipulou, tá? Como deve ser o atendimento ao cliente? Ou seja, como eu já falei, você tem que pensar na qualidade. Existe uma tríade muito importante, né, num processo de gestão que leva ao sucesso de qualquer organização, tá? A gente fala de pessoas, processos e tecnologia. Ou seja, se eu tenho sistemas sincronizados, sistemas que me possibilitem ter acesso a banco de dados, informações, se eu tenho pessoas capacitadas, se eu tenho os processos definidos, ou seja, o plano de trabalho definido, normalmente eu tenho uma tendência aqui a ter um sucesso, tá? E aí você visa o que? Garantir o sucesso do cliente, consequentemente o sucesso daquela escola e o sucesso da sua área. E aí você pode melhorar também o atendimento quando você busca ter empatia, que é se colocar no lugar do cliente, reduzir a burocracia do processo de atendimento. Tem olha como é que são as coisas da burocracia. Eu vou contar uma história bem interessante. Uma farmácia de manipulação estava escrito assim: fazemos seu remédio em 1 hora, né? A sua receita em 1 hora. A atendente chegou lá: tudo bom? Eu vi que você está fazendo a receita em 1 hora. Sim, eu quero pedir 2 receitas. Aí a mulher falou: não, então vai demorar 2 horas. Devido à burocracia, né? Aí ela, mas pô, eu não estou dizendo que ela não é 1 hora, sim, mas para cada receita. Aí ela falou assim: então se no caso, por exemplo, eu pedir essa receita, sair e voltar daqui a 10 minutos, continua 2 horas, 1 hora? Não, 1 hora, porque aí é pedido diferente. Então ela foi, pediu saiu, foi dar uma volta, voltou, pediu de novo e ficou em 1 hora também. Então o que aconteceu ali? Existe uma burocracia para atender as exigências daquele atendimento, daquele cliente. Então quanto mais você conseguir diminuir, encurtar isso, melhor, tá?
ter uma agilidade para solucionar as demandas específicas, fazer pesquisas de satisfação para entender como é que seu cliente está conseguindo se sentir satisfeito e onde ele não está, e principalmente treinar a sua equipe, tá? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, né, o que não fazer no atendimento do cliente. Eu botei aqui, ó, corre, Bino, é uma cilada. O que é isso? Não se apressar, o que não se deve fazer, tá? Não se apresentar corretamente, ou seja, não personalizar o atendimento, não deixar o cliente falar, não demonstrar interesse em ajudar o cliente, agir com grosseria, deixar o cliente esperando por muito tempo e não dar feedback. Se você não se apresentar de forma correta, o cliente não vai te entender e conhecer. Se você não personalizar o atendimento, ele vai pensar que ele é mais um para você e você não pode demonstrar isso. Não deixar o cliente falar é a pior coisa que tem, porque você tem que começar a dar atenção e que ele possa ouvir. Não demonstrar interesse em ajudar o cliente, agir com grosseria, deixar o cliente esperando por muito tempo e não dar o feedback sobre o andamento da solicitação do cliente, tá? Eu deixei aqui 6 dicas, de uma certa forma, que vão melhorar o atendimento ao cliente e dessa forma vão ali mais ou menos direcionar alguns aspectos que facilite aí o entendimento, né, específico dessa situação. Eu coloquei esses 6 aí somente, tá? Por quê? Porque de uma certa forma são características que está dentro desse processo. Ou seja, primeiro, responda sempre as solicitações e chamados. Nunca deixe de responder. Crie um prazo e responda dentro daquele prazo. Alinhe a forma de linguagem, né, a forma de comunicação, tanto escrita, não escrita. Por isso que é interessante você criar alguns scripts para diversas situações, treinar a equipe nisso. Atenda às reclamações, esteja apto, né, e adepto para você admitir erros e pedir desculpas, solucionar o problema que é a principal causa e não procurar culpado. Colha sempre feedbacks de forma contínua, cultive esse relacionamento entre as pessoas e entregue valor nessas interações. Então esse é mais ou menos um pouquinho do nosso material, né, desse vídeo introdutório, para que vocês possam aí ter um entendimento de como é que vai ser. E aí a gente vai se encontrar na nossa live no dia 5/2 à noite, beleza, galera? Então um grande abraço para vocês, a gente se encontra lá. Um grande abraço e tchau, tchau.